Olá pessoal, eu sou o Dr. Davi Nordon, ortopedista pediátrico e professor da Pontifícia Universidade Católica também. Hoje a gente vai falar de um tema que é uma dúvida que os pais têm muito, que sempre me perguntam pra caramba, que é por que as crianças caem tanto? Então, se você tem um filho, se você de repente é professor, se você tem um sobrinho, você provavelmente já percebeu que essa criança tende a cair bastante, né? Mas em que ponto que isso é normal? Em que ponto você precisa se preocupar? Em que ponto você precisa encaminhar, por exemplo, um ortopedista ou para um neurologista? Em que ponto, como professor, você deve, puxa vida, e aí, o que eu posso fazer? Eu devo, né? O que está acontecendo? Então, é isso que a gente vai responder nesse vídeo. Antes da gente começar, não se esqueça do quê? De aqui embaixo, ó, se inscrever, de seguir o meu canal, de deixar a sua curtida e de compartilhar, porque eu tenho certeza que você conhece alguém que tem essa dúvida e aqui a gente vai ter muitas respostas para essa dúvida sua, certo? Então vamos lá. A criança cai. Por que a criança cai? A primeira coisa é porque ela se expõe mais do que a gente. Então, assim, a chance de eu cair é bastante pequena, porque eu não saio correndo, eu não saio dando pinote, eu não planto bananeira, eu raramente ando de bicicleta, eu não ando de patinete. Então, assim, e quando eu andei, inclusive, eu caí, né? Mas a gente tem uma tendência de se evitar expor a risco. Mas a criança não para quieta. Meus filhos, gente do céu, eles têm uma ladeirinha na frente de casa, eles descem o patinete, a Melissa, pelo amor de Deus, sai voando na parede, se estoura inteira. Esse é o padrão. Criança saudável, capota. Criança saudável se machuca. Mas, assim, por que a gente fica tão preocupado com isso? Porque tem diferenças, lógico, de criança para criança. A gente vê que tem aquelas, puxa, mas ela parece tão mais habilidosa, por que ela cai menos, né? Primeira coisa, gente, você está comparando o seu filho com o filho do outro lá no parquinho, 5 minutos de comparação não serve para comparação, tá? Você tem que comparar no dia a dia, todo mundo sabe disso, hein? É igual aquela sogra que fala, puxa, mas ela é tão boazinha, mas vai viver com ela na sua casa para você ver. Então, muita atenção, tá? Cuidado com essa comparação. Mas o que mais acontece? Gente, andar é uma coisa muito complexa. Você não sabe disso porque você faz isso desde que você se lembra de que você é gente. Mas andar é muito difícil. A gente leva muito tempo de maturação para aprender a andar e a gente leva muito tempo para conseguir andar de uma forma eficiente e equilibrada. Então, muita atenção. O que acontece com a criança? Ela começa a andar mais ou menos aí entre os 9 anos e os 9 meses e 1 ano e meio. Então, entre 9 e 18 meses é a época que eles estão andando. E eles andam de um jeito esquisito. Eles batem o pé, eles mexem de forma errada. É igual você quando você está aprendendo a fazer alguma coisa, sei lá, por exemplo, pintar. Vamos pegar um negócio mais complexo, tá? Não é andar de bicicleta, pintar é um negócio complexo. Você vai ter uns traçados meio estranhos, você não vai, putz, minha linha saiu torta. Você vai fazer umas coisas esquisitas, até você pegar essa motricidade fina, certo? A mesma coisa com andar, ela está acertando como ela vai conseguir andar. Dos 3 anos aos 6 anos é a época em que ela vai adquirir uma marcha igual a do adulto. Então não é de cara, sabe? Você não sai voando o avião perfeitamente, são horas de voo, horas de treino. Então ela precisa de muito treino para chegar, além de amadurecer o sistema neurológico, lógico, entre esses 3 e 6 anos que é a marcha igual do adulto, aí com relação à cadência de passadas, equilíbrio e tudo mais. E o que mais? Dos 6 aos 12 anos é a época em que amadurece o sistema de equilíbrio de verdade. Então, até aí ele é um sistema imaturo. A criança realmente tem dificuldade de se equilibrar. Ah, mas meus filhos super equilibrados. Gente, cada criança é uma criança, tá? Então, se o seu é super equilibrado, que bom, que ótimo, mais fácil para ele. Mas tem muitos outros que são desequilibrados, que são destrambelhados e que às vezes continuam a vida inteira destrambelhados, tá? Eu tenho uma amiga, inclusive, que já aconteceu de capotar no centro cirúrgico, sozinha. Mas isso acontece, né? E o que mais? Aí, dos 12 anos para frente, eles entram na adolescência. Então, você tem aquele crescimento desproporcional, ele não sabe o tamanho dele, fica tudo destrambelhado. Aí você fala, putz, agora que tava dando certo, ele capota. É assim mesmo, gente, faz parte. O que mais que acontece também com a criança? Ela nasce com o joelhinho bem para fora, você já deve ter percebido. 1 ano e meio para 2, esse joelhinho se alinha. Inclusive, tem, né? Ainda não tem, mas vai ter vídeo sobre isso. Procura lá, com certeza vai ter um videozinho explicando sobre alinhamento dos membros, genuvaro e genuvalo, tá? Para explicar tudo direitinho para você. Mas para esse momento, basta a gente saber o quê? Começa curvado, 1 ano e meio para 2 fica reto, 3 para 4 anos fica bem para dentro, e aí 5 para 6 anos vai ficar o padrão de adulto, que é um pouco para dentro, certo? Imagina você, que você está lá aprendendo a andar e começa a mudar seu joelho de posição. Que saco, né? Você está, por exemplo, estou aprendendo a dirigir, só que cada dia o seu banco está numa posição, o seu espelho está numa posição, o pedal está em uma posição, o câmbio está em uma posição e você não pode mudar.
certo? Então é mais ou menos isso que acontece com a criança e é por isso que ela cai tanto no começo. Especialmente 3 para 4 anos que o joelho está bem para dentro e às vezes bate um joelho no outro e ela cai. E às vezes você tem uma criancinha mais gordinha que uma coxa raspa na outra e ela cai também. Ah, doutor, mas meu filho tem o pé muito para dentro. Tem vídeo sobre isso também, é um vídeo sobre in-toeing, eu explico direitinho para você. Isso pode atrapalhar, mas geralmente não é só isso o culpado, é uma combinação de coisas. Tá bom então, agora eu entendi que muito provavelmente meu filho está caindo por razões normais, faz parte da criança capotar. Acabei de explicar para vocês por quê. Quando que eu tenho que me preocupar? Então quando a gente está avaliando uma criança, para ver se eu peço sempre para ela andar no corredor para conseguir ver, eu peço às vezes para ela correr e o teste final é pedir para correr igual o Naruto com os braços para trás, assim, elas adoram quando eu faço isso, mas enfim, o que acontece? Quando a gente suspeita de uma doença neurológica, a gente já vai ter uma história de outras coisas, às vezes de algum atraso, algum comportamento diferente, alguma coisa assim, mas a gente vai ver que a marcha dela é diferente, então ela não tem aquele movimento fluido que a gente tem normalmente quando está caminhando. No começo, gente, quando a criança está aprendendo, é um movimento esquisito, ele é meio travado, mas depois para de parecer um robozinho estranho e fica fluido. Então a gente vê que quando tem uma doença neurológica, é uma marcha diferente. Então isso já chama a nossa atenção e caminhando a gente já consegue ver. Outra coisa que a gente pode fazer são testes de coordenação, testes de equilíbrio, para excluir se tem, por exemplo, uma doença do cerebelo, alguma coisa assim. Então, esses testes ajudam muito a gente a definir que não é um problema neurológico, que é só uma criança caindo normalmente, como deveria acontecer mesmo com todas as crianças, certo? Muito bem, eu espero que esse vídeo tenha ajudado a responder as suas dúvidas, mas caso você tenha alguma dúvida ainda, você já sabe, aqui embaixo, onde tem os comentários, você pode deixar o seu comentário, a sua dúvida, a sua sugestão. Se você quiser falar comigo mais diretamente, tem o Instagram também, @drnordon, é igual o nome que está aqui, nome do canal, só que tem um arroba na frente lá no Instagram. Você pode mandar mensagem para mim, eu sempre tenho o maior prazer em responder e conversar com vocês. E também, se você tem algum conhecido, como eu falei, às vezes você é só um curioso passando por aqui, se você é um pai preocupado, pode mandar, pode compartilhar aí essas informações, porque tem muita gente com dúvida se a criança está caindo por algum motivo que tem que se preocupar ou se é só uma criança caindo mesmo, certo? E é isso aí, gente. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Até lá!